Olá! Aqui estou eu de volta para merecer a sua confiança, porque eu estou do seu lado, eu não sou imparcial, mas sou independente. Você tem aqui informação e opinião independente, nem governo, nem oposição, nem esquerda, nem direita. Hoje é 22 de setembro de 2021, quarta-feira, o day after do discurso do Bolsonaro na abertura da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Terceiro e pior discurso que o Bolsonaro fez nessa abertura. Levou 17 pessoas na sua comitiva, gastando dinheiro público. Recorde nacional, a não ser pelos 19 que ele levou em 89. Pois é, aí eu aqui dissequei, inclusive os crimes que ele cometeu no discurso, mas eu fiquei lhe devendo uma informação política importante. É que ele, mais uma vez, descumpriu uma promessa que fez, adotando uma tática que o jurista Miguel Reale Júnior, aquele que escreveu o processo do impeachment de Dilma Rousseff e que está preparando a base jurídica para o relatório de Renan Calheiros na Comissão Parlamentar de Inquérito, definiu como morde a sopra. Aí o Miguel deu esse exemplo. Ele disse que ia descumprir ordens judiciais, decisões do relator Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Aí uma crise, briga com os poderes e tal. Mas aí advertiu o Miguel, aí ele não descumpre essas ordens. Assim descumpre a promessa que fez de descumpri-las, entendeu? Pois é, essa é a tática do bolsonarismo. E é a tática que ele usou no caso específico. Ele fez uma promessa de fazer as pazes depois daquilo, num telefonema que o Temer providenciou para ele, diretamente para um protegido do Temer, que o Temer nomeou para o Supremo, que era o Alexandre de Moraes, o relator dos processos, dos quais ele é indiciado e vários membros da família, E ficou por cima da carne seca. Todo mundo, o Pacheco, o Lira, o presidente, agora é Jair, paz e amor. Aí ele vai na ONU e descumpre tudo. Ele começa traindo a fidelidade, a lealdade do Itamaraty. O Itamaraty preparou um discurso equilibrado para ele fazer, mas ele fez o discurso que foi sugerido pelo filho Eduardo Bolsonaro depois da visita ao Brasil de Steve Bannon, o inspirador do golpe do Capitólio e de outros golpes do Donald Trump. É uma tática bolsonarista. Ofende e pede desculpas. Foi isso que o capitãozinho Wagner do Rosário, descontrolador geral da desunião, fez em seu depoimento na CPI, chamando a senadora Simone Tebet, a mais ativa dos membros daquela CPI, de descontrolada, uma ofensa machista, mas, sobretudo, uma ofensa que atinge, que vai e que provocaria, como provocou, o fim da sessão, para evitar que ele continuasse sofrendo o assédio lá dos senadores e pudesse ir embora para casa. E ele tentou isso desde o começo, como reconheceu hoje o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, e como denunciou remotamente pelo computador, pela imagem do computador, a senadora Zenade Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é governista, e que disse que ele fez aquilo planejado. Por isso mesmo que eu passei um zap para a senadora Simone Tebet, cumprimentando e dizendo: não aceite as desculpas dele, foi estratégia. Aliás, isso também foi reconhecido por outra senadora, a senadora Leila Barros, que até foi dura com um colega masculino que aplaudiu o capitãozinho, que não chegou a ser major,
por incompetência, imitando o Bolsonaro. Deu-se mal, tudo foi planejado, menos o sucesso da tática dele com uma mulher. Houve um movimento generalizado mostrando que ele pisou na bola. O meu amigo Edilson Martins escreveu um belíssimo texto a respeito da senadora, que eu também mandei para a senadora, dizendo que ela é pensada para desafios maiores. O embaixador Roberto Abdenur escreveu um texto sobre a sua desilusão em relação ao colega diplomata Carlos Alberto Franco França, chanceler. Ao saber que o colega tinha feito arminha para os manifestantes na porta, na janela do ônibus em que eles eram deslocados em Nova York, o Abdenur, que é um sujeito sério, que sabe da história de Itamaraty, fiel seguidor do Rio Branco, disse que, no fim de tudo, ele o desiludiu porque virou um bolsonarista de raiz quando ele, Abdenur, pensava que o Franco França era franco e fiel ao slogan francês: liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, meus amigos, o meu seguidor aqui no YouTube, José Alvim, lembrou muito bem que houve essa tática, e foi antes de todos esses que eu citei, foi quem me chamou a atenção para ela. E lembrou também que o Bolsonaro os bolsonaristas estavam adotando a tática de responsabilizar, a estratégia, aliás, de responsabilizar a autonomia médica pelos 592 mortos até agora pela Covid-19 no Brasil. O diretor-geral médico do Plano de Saúde Prevent, Sênior, que repetiu, segundo denúncias feitas ao repórter Guilherme Bausa, da Globo News, e à CPI da Covid, o nazista Josef Mengele, e, em consequência, o título de um livro que eu lancei na época sobre a descoberta do cadáver do Mengele no Brasil, que é Mengele, a banalidade do mal. E também a banalidade do mal, que foi a tese, a teoria, o título do livro da grande filósofa Hannah Arendt, da qual o ex-chanceler Celso Laffer é grande admirador, e a minha mulher, Maria Isabel, também. O certo é que o depoimento do Pedro Benedito Batista Júnior foi um desastre. Ou foi não, deve ainda estar sendo, porque eu interrompi o acompanhamento para vir aqui falar com você. Depois, eu só interrompi depois que o relator Renan Calheiros informou que vai encaminhar o depoimento e a documentação da CPI para o Ministério Público de São Paulo, do Estado de São Paulo, já que o Ministério Público Federal não tomará atitude, né? E para o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, já que, como denunciaram Otto Alencar, Humberto Costa e o próprio Renan, além do Omar Aziz, o Conselho Federal de Medicina, ocupado por um cara chamado Mauro Ribeiro, é completamente bolsonarista e não faz nada que possa atingir o capetão sem noção. Nesse depoimento ficou claro, ele não respondeu às dúvidas apresentadas pelo senador Otto Alencar a respeito da morte do comerciante bolsonarista Luciano Hang, das lojas Havan. A mãe entrou no hospital com Covid e o atestado de óbito saiu com outras causas mortes, sem falar na Covid, porque já tinha passado aquele prazo dos 14 dias da infecção, mas ela morreu de complicações da Covid. Saiu também do depoimento a certeza, qualquer pessoa que viu ficou certo disso, de que a mesma coisa ocorreu com um dos maiores defensores do tal do tratamento precoce, que foi o infectologista
da USP, Anthony Wong, que dava entrevistas muito comuns, diárias quase, à Jovem Pan, né? Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, passou um tweetou, né, a notícia de que tinha sido positivado na Covid. Em seguida passou outro tweet dizendo o seguinte, engraçado, eu estou vacinado 2 vezes e peguei Covid. O presidente ficou aqui comigo, não vacinou, mas já teve Covid e não pegou. Pegou muito mal, e aí ele apagou o covarde. Ele botou, desculpe, não foi no tweet, Isabel está me corrigindo, nos stories do Instagram. Ele reproduziu esse comentário. Ele comentou, ele apoiou, né? Ele comentou, ele apoiou esse comentário e depois apagou. Esse comentário é ridículo e ele apagou. E já que eu falei do Temer, é inevitável voltar a falar do jantar. O jantar, ao jantar também compareceu o advogado José Yunes, que eu conheci muito próximo ao Temer, foi advogado do Temer e que esteve com o Temer em sociedade em vários processos do Ministério Público Federal com o ex-presidente, que se relaciona à corrupção no Porto de Santos. Então, eu tinha feito uma brincadeira dizendo que o socialismo que o Bolsonaro nos livrou no Brasil foi o socialismo portuário, o socialismo do Porto de Santos, do Temer e do Zé Yunes. O Temer foi processado, mas a Câmara não foi pedido uma investigação a respeito dele, a Câmara não autorizou e por isso ele foi preso, mas solto 2 vezes por causa disso. O juiz Marcos Vinícius Reis Baixo, da 12ª Vara Federal de Brasília, o absolveu nos 2 casos, né? Tirou-o da prisão. E o Elzinho Mocco é o marqueteiro do Temer. Uma das evidências de que o Temer pode passar a ser concorrente do seu advogado de sempre, José Yunes, porque estava pensando em advogar, quem sabe para se candidatar, né? Isso é a razão possível daquele jantar na casa onde mora o milionário Nagy Narras. O Nagy Narras foi noticiado algumas vezes. Quando trouxe para o Brasil Adnan Khashoggi, uma figura bastante controvertida lá do Oriente Médio, né? Em 2004, o príncipe saudita Abdullah bin Sultan, também muito suspeito, quando, num escândalo terrível, quebrou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, né? Então, a possibilidade do Temer advogar, quem sabe, reforçar com sua sabedoria constitucionalista o andamento desses processos, da possibilidade de ser absolvido nesses processos. Por falar em processo, o meu amigo Flávio Pinheiro Goldberg, filho do Jacó Pinheiro Goldberg, com quem eu fiz um dos mais brilhantes, e não por minha causa, 2 dedos de prosa da minha série neste canal, vai lançar na quinta-feira, 23, o seu livro, que ele já trouxe aqui para mim, me deu essa honra, Ciências Criminais, Direito e Segurança, na livraria, numa belíssima livraria, que é a livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, das 18 às 21 horas. Convido você a ir a esse lançamento, será um momento de encontrar gente inteligente e conversar, principalmente com o autor, o pai do autor, etc. E vou ficando aqui, porque já tomei muito do seu tempo, direto ao assunto. Só a verdade nos salvará.